Meus nobres, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês neste instante. Como estão os mortos em Cristo lá no céu? Antes, vamos ler um versículo na palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, que nos diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Como estão os santos que estão dormindo em Cristo? Antes, vamos a algumas observações. Aqui, neste versículo, o apóstolo Paulo diz que eles estão dormindo. É uma figura de linguagem, eles não estão dormindo literalmente. Dormindo, numa figura de linguagem, pressupõe que eles não têm a percepção do tempo como nós temos aqui. Do momento que eles morreram até o arrebatamento da igreja, será no estalar de dedos. Não estará demorando como para nós está, já que nós os perdemos. Segunda observação: quando os santos em Cristo morrem, de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus em Lucas capítulo 16, versículo 22, os anjos vêm e recolhem a alma e o espírito e os introduzem à presença de Deus. A terceira observação que eu quero colocar é que eles não estão feitos espíritos etéreos, vagando lá no paraíso. Não, eles têm um corpo provisório, aguardando o arrebatamento para receberem os seus corpos glorificados, assim como nós também seremos transformados. E lá no paraíso, uma outra observação interessante é uma antessala do céu. Estão numa sala de espera, esperando a igreja chegar para juntos nós entrarmos no céu propriamente. Então vamos à condição deles lá no céu. O livro do Apocalipse nos dá as respostas de como estão os santos em Cristo lá no céu. Primeiro lugar, está em Apocalipse no capítulo 6 e versículo 11. Diz-nos assim: E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Em primeiro lugar, os que morreram em Cristo lá no céu estão repousando. Repousando fala que estão dando uma pausa, aguardando a sua ressurreição do corpo glorificado. Eles estão repousando. Quando você repousa, significa dizer que você está aguardando alguma coisa de especial acontecendo. Eles estão repousando. Segundo, em Apocalipse mesmo, no capítulo 7, versículo 15, nos diz: Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Em segundo lugar, os que morreram em Cristo, lá no céu, estão servindo a Deus. Nós nunca deixaremos de servir a Deus. Desde quando recebemos a Cristo como Salvador, seremos eternos servos de Deus. Graças a Deus por isto. Agora, qual é o tipo de serviço que eles estão desenvolvendo? Nós só o saberemos lá no céu. Aqui, a palavra de Deus nos diz que eles estão servindo a Deus lá no céu, diante do seu trono. Em terceiro lugar, como estão os mortos em Cristo? Em Apocalipse capítulo 14, no versículo 13 está escrito: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. Eles estão descansando. Isso significa dizer que eles não estão mais sujeitos a sofrimentos, não estão mais sujeitos a enfermidades, acidentes e não correm jamais o risco de perderem a sua salvação. Descansar aqui é numa linguagem simbólica, no sentido de nunca mais serem afligidos pelas aflições às quais nós estamos expostos aqui na terra. Esta é a condição. E o apóstolo Paulo, neste texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz que quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados e juntos encontraremos o Senhor Jesus Cristo nos ares e estaremos para sempre com o Senhor.
Esta é a grande bem-aventurança da igreja, a grande esperança de todo cristão. Que Deus em Cristo a nós todos continue abençoando maravilhosamente.